6 horas e 36 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. E olha, um trecho da M352 que liga Manacapuru a Novo Airão cedeu na noite de ontem. Quem traz mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência é o Fred Rocha, com quem eu volto a conversar agora. O Fred, conta pra gente desse rompimento, foi por conta da chuva, né? Olha, Carol, por enquanto ainda não há um laudo técnico de algum órgão ou secretaria responsável pelaquela área onde o asfalto cedeu. No entanto, a suspeita é de que as fortes chuvas das últimas 24 horas tenham sim causado deslizamento de terra ali naquela área, que fez com que o asfalto cedesse. Inclusive, no local onde o buraco está, funciona o balneário Mato Grosso, muito frequentado pelas pessoas ali daquela área. Como tem um balneário, há um igarapé que passa por baixo daquela área do quilômetro 22 da M352. Então, apesar de ser uma suspeita, há probabilidade muito forte de que realmente as chuvas tenham causado deslizamento ali naquela área. Provavelmente a tubulação não resistiu e acabou levando o asfalto que faz, então, ali o barro que, na verdade, faz ali aquela área, né, do quilômetro 22 da M352. Uma pessoa que estava passando ali pelo local ontem à noite, inclusive, fez o registro do problema com uma câmera de um aparelho celular, acabou fazendo um vídeo para mostrar o perigo muito grande que as pessoas estavam passando ali naquela área. Vamos ver o vídeo. Gente, o Mato Grosso, olha como é que tá, não passa nenhum carro aqui. Olha aqui pra você ver. Meu Deus, olha o buraco aqui. Olha o buraco. Meu Deus do céu. Saiu, foi o... Cadê o... Tá aqui o bueiro. Olha só, não passa nada aqui, o ônibus parou. Cuidado aí, moleque, você tá quebrando aí, ó. Olha, a M352 é uma estrada estreita, escura, porque não há iluminação pública. E ainda este buraco deixa o local ainda mais perigoso. As pessoas que vivem ali naquela área, que precisam, inclusive, muitas vezes sair lá de Manacapuru e prosseguir para Novo Airão, elas estão tendo que fazer ali algo diferente do habitual. Inclusive, uma empresa de transporte intermunicipal que faz esse traslado está funcionando da seguinte forma: um veículo sai de Manacapuru e segue até o trecho onde o asfalto cedeu, no quilômetro 22, e um outro carro sai lá de Novo Airão e também segue para a mesma área. Ali no local, então, as pessoas trocam de veículo e aí cada um segue para o seu destino final. No entanto, foi possível inclusive perceber por meio das fotos e até o vídeo, apesar de escuro, que ainda há um trecho do asfalto por onde as pessoas podem passar. No entanto, é perceptível o perigo que existe ali, porque toda aquela área, a qualquer hora, pode vir abaixo. Ali é uma estrada estadual, competência da Secretaria de Estado de Infraestrutura. Por enquanto, nós ainda não temos conhecimento de alguma nota emitida para dizer o que vai ser feito ali naquela área. No entanto, a gente sabe que o problema precisa ser resolvido o quanto antes, até mesmo para eliminar o risco de uma área maior até vir abaixo, porque as chuvas podem continuar ali naquela região nas próximas horas e a situação piorar ainda mais. Carol. Fred, verdade. Inclusive, a gente deixa o alerta, né? Mesmo que haja ali uma área ainda de asfalto, é preciso passar com muito cuidado, porque não se sabe, né, como tá aí a estabilidade do asfalto naquele local. E graças a Deus o pior não aconteceu, porque poderia ter causado um acidente grave ali. Você imagina, está passando um carro na hora, né? E aí ficou alerta para as pessoas, então. Obrigada pelas informações, Fred. Até já. E já aqui em Manaus, as fortes chuvas de ontem causaram prejuízos e até morte, viu? No Terra Nova, na zona norte da capital, um adolescente foi soterrado enquanto dormia. Ele morreu. A frente da casa ficou parcialmente destruída. O acidente aconteceu neste cômodo da casa, que era o quarto da vítima, identificada como Alisson da Silva Lima, de 13 anos. Ele estava dormindo aqui com os dois irmãos, um de 4 anos e a outra de 3 anos. Às 5 horas da manhã desta quinta-feira, a mãe do adolescente saiu para trabalhar em uma banquinha de café. Só que antes disso, ela retirou os 2 filhos.
O adolescente permaneceu no local. Às 5h30 da manhã, por causa da chuva, uma calçada que ficava aqui acabou desabando e atingiu a parede do quarto do adolescente. Ele ficou soterrado. Aí o pai dele saiu pedindo socorro pro morador aqui. O morador que ajudou ele, né? Cavar e tirar ele debaixo dos escombros que estavam embaixo. Quando o corpo de bombeiro chegou, ele já estava aqui em cima. Entendeu? O corpo de bombeiro não pôde fazer mais nada. A gente verificou a estrutura da residência, as vigas e pilares não tem rachadura, foi só a situação dessa parede, porém a água que infiltrou, como as residências são abaixo da pista de rolamento, ela causou uma erosão, então a residência do lado direito vai ter que ser retirada até que a Secretaria de Infraestrutura possa fazer o reparo nessa situação e não aconteça um deslizamento e ter mais um acidente na residência do lado direito. Uma outra casa também desabou por causa da chuva, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O imóvel teve perda total. Ninguém ficou ferido. A gente levantou quando o muro escorou na casa, já instalando a casa todinha já. Aí ela já acordou chorando com as crianças, eu também pulei de cima da cama, já pegando a outra, e a gente só conseguiu sair pela janela. Pelo menos 4 ocorrências até o fim da manhã foram registradas. Nossa, que tristeza, né, gente? Ontem a Defesa Civil atendeu 7 ocorrências e, além de desabamentos, ocorreram deslizamentos, né, de barrancos e tombamentos de árvore também. Bom, chegou a hora da nossa interação com a rádio FM o Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já nos espera a gente falar sobre alguns assuntos. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Carol. Já estou aqui prontinho, te esperando mesmo. Tá certo. Manuel, a gente acabou de ver aqui uma reportagem sobre essa questão das chuvas, né, os estragos que aconteceram aí na cidade, a morte de um adolescente. Agora, quem mora em áreas de risco precisa ficar em alerta, porque a previsão é de muita chuva nos próximos dias, não é mesmo? Exatamente. A Defesa Civil faz uma recomendação para as pessoas que moram em áreas de risco. E olha aqui, a Defesa Civil tem um levantamento, deixa eu pegar minha colinha aqui no jornal, de 734 localidades, áreas de risco aqui na cidade de Manaus. E a orientação é muito simples e muito prática. Toda vez que as pessoas perceberem que vai chover ou que começar a chover forte, essas pessoas devem procurar algum tipo de abrigo para não serem vítimas de soterramentos, de desabamentos, como o que ocorreu com este jovem de apenas 13 anos, como outros que já vitimaram famílias inteiras aqui mesmo em Manaus, e a gente já noticiou isso por aqui. Então essa é a recomendação da Defesa Civil. Um meteorologista ouvido pelo jornal A Crítica previu aí que nos próximos 10 dias a precipitação, as chuvas vão ser muito intensas na cidade de Manaus, não só em Manaus, mas também na região centro-leste do estado do Amazonas, onde ocorre aquele centro de convergência. Essas coisas complicadas aí que os meteorologistas explicam, que eu não entendo muito bem ainda, viu, Carol, ouvintes e telespectadores. Mas a previsão é sim de muita chuva para os próximos dias. Na primeira semana de janeiro, por exemplo, choveu cerca de 30 milímetros e só ontem essa quantidade, esse volume de água foi superada durante as 12 horas de chuva que caiu na capital. Várias ocorrências registradas, tanto na zona norte, nas zonas norte e leste da cidade. Houve esse desabamento lá na zona norte. Na zona norte eu mesmo estive no bairro Santa Etelvina, numa área onde o igarapé transbordou e a água invadiu várias casas, alagou várias casas, um transtorno muito grande para a população. A Defesa Civil atendeu várias ocorrências, então esta é a previsão para os próximos dias. Deve sim continuar chovendo e chovendo forte aqui em Manaus, na nossa região, nessa área do estado, e as pessoas, sobretudo aquelas que moram em áreas de risco, precisam ficar atentas para que novos acidentes sejam evitados. Carol. Manuel, verdade, viu? A gente tem ainda muitas pessoas, muitas famílias que moram em áreas de risco, mas eu me lembrei de uma coisa importante também, já fiz muita reportagem sobre isso, que acontece muito.
nesse período de muitas chuvas, né, os bueiros da cidade destampados podem ser um perigo enorme para as crianças. A gente vê aí, né, a chuva começa, a criançada gosta de tomar banho de chuva, mas isso é tão perigoso. A gente já fez inúmeras reportagens mostrando bueiros destampados que acabam enchendo, a criança brincando na rua ali, um escorregão, né, uma situação ali pode ser fatal, né, Emanuel? Um perigo iminente. Carol, eu vi uma reportagem sua, inclusive, na zona norte da cidade, nas proximidades de um local, lá no Terra Nova mesmo. Exatamente. No Monte das Oliveiras, onde uma criança caiu no bueiro. Se você voltar naquela área, você vai ver a mesma situação que você verificou na época que você fez a reportagem. Os bueiros continuam sem tampa, o risco ainda continua para a população, sobretudo para as crianças. É verdade, então olho vivo, viu, gente, nessa época. Vamos ver a previsão do tempo hoje, inclusive, para já fazer o alerta aí para as pessoas, para quem ainda vai sair de casa, ainda quer aí, né, se preparar. Vamos ver, então. Olha só, a gente tem máxima de 32, é a previsão, mínima de 22. Pancadas de chuva amanhã, tarde e noite, viu, gente? Aí, ó, 80% é a possibilidade de chuva e 71% a umidade. Então, já pode se preparar, sair de casa com a sua sombrinha, né, com o seu guarda-chuva. A gente faz o alerta também, Emanuel, não só para deslizamentos, para quem mora em áreas de risco, mas para quem circula pela cidade, os pontos de alagamento no centro da cidade, em locais que a gente já conhece, né, que sabe que a drenagem não é boa, que pode alagar, melhor se prevenir. Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto. A gente volta a falar agora, né, Manuel, do caso Voyage, como tem sido chamado aí, né, o caso do PM que acabou matando aí 2 policiais. E o inquérito desse caso deve ser entregue na próxima segunda-feira à Justiça, mas a Polícia Civil já adiantou que pretende entregar o documento e pedir na sequência a devolução para que possa ser concluído. Então, agora, por qual motivo o delegado do caso quer mais prazo para concluir esse inquérito? O delegado recebeu esse inquérito na quarta-feira passada, ele quer mais tempo para avançar nas investigações, por isso ele deve sim entregar o processo para a Justiça na próxima segunda-feira e em seguida entrar com um pedido de devolução do processo para que as investigações continuem, para que os fatos deste caso sejam esclarecidos. Há um encaminhamento, inclusive, por parte dos advogados do tenente Joselito, que é apontado, que é o principal suspeito de ter atirado nos companheiros de farda e também no comandante da 18ª SICOM que estava no veículo, do major Lurdenilson, e também de um borracheiro, um civil que estava dentro do carro. Então, a defesa do tenente Joselito quer que, se as investigações não deixarem claro, não provarem que foi ele mesmo que fez os disparos, a defesa quer que haja uma reconstituição de como tudo aconteceu. O principal argumento para esse pedido é porque a defesa quer ter certeza que o tenente tinha condições de disparar uma arma com precisão a ponto de atingir os 2 colegas com disparos, com tiros na cabeça e ainda ferir os outros 2 ocupantes do carro além dele, né, o major e o borracheiro que estavam no carro. Então a defesa quer tirar essa dúvida, porque de acordo com o relato do suspeito, do tenente, ele diz que não se lembra de nada, estaria numa espécie de coma alcoólico e que não se recorda do que aconteceu ou como aconteceu, por isso a defesa está alegando que o cliente não teria condições de manusear uma arma com precisão. São fatos que as investigações devem esclarecer e precisam sim esclarecer esses fatos, o que aconteceu dentro dessa viatura da Polícia Militar. Precisa ser esclarecido, como o comando da corporação considera. Este é um caso isolado, mas é um caso isolado que realmente preocupa, porque existe nesse caso a morte de oficiais da Polícia Militar dentro de uma viatura da Polícia Militar, sendo utilizada por oficiais que deveriam estar de folga, mas não estavam, oficiais que foram mortos por uma arma da corporação, depois de uma comemoração que teria começado
começado dentro de uma companhia interativa comunitária, a 18ª SICOM, lá no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. Então os fatos realmente precisam ser esclarecidos, o inquérito precisa ser esclarecido para que este fato isolado continue assim, como um fato isolado, e não seja uma amostra de algo que ocorre em outros locais, ou mesmo que sirva também de exemplo para que fatos como esse não voltem a acontecer, Carol. É verdade. E assim, né, a gente que está acompanhando aí esse caso, as coisas que vão surgindo, as informações, ora as coisas que surgem se encaixam na história, ora não. Então nós vamos esperar aí o trabalho da polícia para saber o que realmente aconteceu. É preciso lembrar que ainda existe uma pessoa para ser ouvida, né, o Major Ludenilson, que continua, que segue internado. Inclusive, por um pedido da família, o estado de saúde dele é mantido em sigilo, mas o fato é que a polícia sabe que ele ainda não tem condições de prestar o seu depoimento. Então, ainda existe uma pessoa para ser ouvida nesse caso e que deve também esclarecer aí parte dessa história. Exatamente. Obrigada, viu, Emanuel, mais uma vez. Agora, bom fim de semana para você. Hoje é sexta, né? Exatamente. E a gente se vê na segunda. Não esquece que nós temos um encontro marcado aqui. Esqueça não, segunda-feira a gente se vê por aqui. Bom fim de semana para você e para todo mundo que te acompanha aí pelo Manhã no Ar, na tela da TV A Crítica. Obrigada, para nós. Beijo grande. Beijo. Olha, gente, quando a gente atinge a maioridade, o sonho de muita gente é conseguir a habilitação para dirigir, né? Só que isso está se tornando um pesadelo para uma jovem aqui de Manaus. Ela foi ao Detran fazer a aplicação da prova, como é de praxe, mas após o exame descobriu que precisaria pagar uma certa quantia ao examinador para ser aprovada. E, óbvio, ela percebeu que se tratava de uma tentativa de extorsão. Essa foi a terceira vez que a jovem fez o teste de direção veicular. Dessa vez, a avaliação durou cerca de meia hora. Começou por volta de 8h30 da manhã dessa quarta-feira e foi até às 9h, aqui no complexo de exames de direção veicular do Detran, na zona norte da cidade. E justamente por já ter feito o teste outras vezes, a moça tinha certeza de que seria aprovada. Durante o percurso, a única falha que eu tive foi estancar o carro. A única falha que eu tive foi isso. E a única anotação que ele deu que eu vi foi isso. O que aconteceu a seguir deixou tanto a jovem quanto a mãe dela revoltadas. O rapaz que alugou o carro para ela fazer o reteste nos chamou e que nós entrássemos no carro dele, que ele queria conversar conosco. E quando nós entramos no carro, ele pegou o telefone e nos mostrou um WhatsApp, que esse WhatsApp foi enviado pelo examinador que fez com a minha filha, diretamente para o WhatsApp do Sandro, que foi o rapaz que alugou o carro para minha filha, e dizia o seguinte, teor, essa moça é tua aluna? O rapaz respondia, não, eu só aluguei o carro para ela. E ele respondeu, porque ela não passou, ela tem que fazer o reteste. Ou só depende dela para que eu aprove. Eu ainda não fechei a ficha dela. A mensagem parou por aí. E eu perguntei do rapaz, do instrutor, o que significa isso? Ele disse, a senhora tem que dar um dinheiro extra para ele, que ele passa a sua filha, ele aprova a sua filha, porque ele ainda não fechou a ficha dela, e com o dinheiro ele fecha sem nenhum problema. E eu revoltada, eu falei, eu não aceito isso, eu não concordo com esse tipo de sacanagem. Isso, para mim, não é um instrutor, não é um profissional, é um bandido. Em nota, o Detran informou que instaurou um procedimento sumário para apurar os fatos e que encaminhou para a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, a quem compete fazer a investigação. A nota também informa que o examinador foi afastado do cargo cautelarmente. O caso também será investigado pelo 18º Distrito Integrado de Polícia, onde o boletim de ocorrência foi registrado pelas denunciantes. O Detran também pede da população que continue denunciando esse tipo de conduta e também informou que deve implementar políticas de tecnologia e segurança na área de treinamento e novos processos nos exames práticos de direção veicular. Já mãe e filha foram ouvidas na manhã dessa quinta-feira pela Corregedoria Geral e, mais uma vez, apresentaram a denúncia. E relatamos tudo o que está nessa entrevista, o que aconteceu, da propina que foi nos extorquida,
E até porque ele não poderia ter dado o resultado do exame da minha filha naquele momento. O Detran só disponibiliza o resultado depois de 2 ou 3 dias. Então eu achei muito estranho aquilo que ele estava me propondo e não concordei com esse tipo de sujeira. A nossa produção entrou em contato com o dono que alugou o veículo para o teste, identificado pelas denunciantes como Sandro. Ele não quis gravar entrevista e negou que tivesse apresentado a propina do examinador para as vítimas. Agora a gente fala do desfecho de um caso triste que nós mostramos. A polícia prendeu um homem que praticava violência doméstica contra a própria mulher e o pai dela. Cleovane dos Santos deixou o ex-sogro paraplégico depois de esfaqueá-lo nas costas. Que absurdo, né, gente? Vamos ver. Um relacionamento abusivo que trouxe dor e sofrimento para uma jovem de 21 anos de idade e também para toda a família dela. Por sorte, essa história foi finalizada na manhã desta quarta-feira, depois que o mandado de prisão preventiva contra este jovem aqui de 22 anos, o Cleovane Feitosa dos Santos, foi cumprido. É aquela velha história. Ele e a vítima tiveram um relacionamento durante 2 anos. O primeiro ano foi tudo ok, aquele mar de rosas. Depois os problemas começaram a aparecer. Ele começou a mostrar, na verdade, a verdadeira identidade. Tanto que a vítima procurou a delegacia da mulher 5 vezes. Registrou 5 boletins de ocorrência. Só que a história piorou depois que o Cleovane foi até a casa da esposa e agrediu fisicamente o ex-sogro dele, com uma arma branca. Ele deu 2 facadas nas costas dessa vítima que hoje não pode mais andar. Ficou paraplégico. E foi justamente por isso que a delegada pediu a prisão preventiva desse homem aqui, que conta uma história diferente, para tentar comover os policiais, só que não deu muito certo dessa vez, né, delegada? Saiu um mandado de prisão pelo descumprimento das medidas protetivas, que foram 5 boletins de ocorrência, 2 descumprimentos, e nós tivemos que representar pela prisão, que é mandado por lei. E nesse meio tempo ele ainda vai e faz uma tentativa de homicídio contra o ex-sogro, né? Ele vai até a casa, pega a faca da própria casa e acaba atingindo com facadas esse homem, ao qual ficou paraplégico. Uma história muito triste, poderia ser diferente, como a gente fala, se não tivesse a violência doméstica. Para você ver, a violência doméstica de um casal atinge toda a família. Hoje o ex-sogro não pode mais andar por causa desse relacionamento que começou abusivo, tão trabalhoso, e ele sempre atacava também a sogra. Tanto que a vítima, são 2, é a vítima, a ex-esposa, e a sogra, que é a mãe da moça, que são vítimas dele em todos os procedimentos. Ou seja, toda a família já conhece muito bem o histórico de agressões aqui do Cleovane. Ele agredia toda a família, mesmo depois que ele chegou a se separar dessa vítima. Tem um detalhe importante aí, os 2 têm um filho de 1 ano de idade. Ele ia ver a criança e justamente aí essas agressões aconteciam. No momento em que essa vítima chegou a procurar aqui a delegacia, ela relatava, enfim, todas essas agressões que aconteciam exatamente por qual motivo? Nada justifica, mas aconteciam. Sempre ela dizia que ele queria voltar, eram as perseguições, né, ameaças o tempo todo para ela voltar com ele, reatar o relacionamento, e ela não queria mais, ela estava muito fragilizada. Por isso que hoje a gente agradece até ao DRCO, que cumpriu esse mandado de prisão. Quando eles souberam que o rapaz estava por ali, tinha esse mandado, eles imediatamente cumpriram o mandado e trouxeram para mim que nós precisávamos terminar vários procedimentos. Ele foi ouvido e agora ele vai também ser ouvido pela tentativa de homicídio contra o ex-sogro. Quem vê o Cleovane assim, nem imagina o histórico de agressões que ele tem somente aqui na Delegacia da Mulher. Ele foi preso, ele foi trazido para cá, ele estava trabalhando no momento da prisão e a partir de agora, delegado, ele vai passar um bom tempo atrás das grades. Sim, ele vai ficar, né, na cadeia pública, principalmente pelos descumprimentos e pela tentativa de homicídio, que é um crime bárbaro, né? E nós ficamos assim consternados de ver um jovem tão novo já ter cometido isso, deixando uma pessoa paraplégica, que é uma sentença para ele, o resto da vida para aquela vítima, né? E ele vai ser punido com o rigor da lei, que foi necessário para que aprenda. E os outros que
já têm medida protetiva não cheguem perto da mulher mais, porque o que acontece? O descumprimento hoje traz prisão. Se não for em flagrante, vai ser por uma prisão preventiva. Muito obrigada, delegada, pelas informações. A partir de agora, o rapaz aqui de 22 anos de idade vai ser encaminhado direto ao Centro de Detenção Provisória Masculino. O desfecho poderia ter sido diferente, poderia ter sido outro, mas ele não aceitou o fim do relacionamento e ainda deixou uma vítima aí gravemente lesionada. Ó, nem as igrejas escapam da ação criminosa dos bandidos, viu? Um seminarista e um padre passaram momentos de aflição e estiveram bem perto da morte. O alvo foi a igreja Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, na Betânia. Aqui na paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, por volta das 3 horas da madrugada, um bandido pulou à frente da igreja. Ainda não se sabe se ele teve acesso a outra parte por meio deste portão ou se pulou o muro. As duas hipóteses são possíveis. E agora, descendo as escadas, nós vamos chegar ao pátio da paróquia. Ainda tentando ver por onde entraria em um dos cômodos, ele passou por todo este trecho até chegar à parte lateral, onde viu a possibilidade que estava buscando. Aqui está a marca na parede. Ele então escalou este trecho até chegar à parte de cima. Depois de ter acesso à parte interna da igreja, o bandido conseguiu escalar uma grade até chegar à tela de arame. Ele afastou uma parte e de lá teve acesso a esse basculante. Quebrou a estrutura que ficava aqui no chão, os estilhaços de vidro, e começou a revirar tudo que havia no local. Frustrado por não ter conseguido levar nada de valor, mais uma vez ele chegou aqui nesta área da paróquia e teve a ideia de subir as escadas. Nesta parte, procurou uma outra forma de entrar já na casa paroquial. É que daqui ele observou que uma das telhas não estava aí. E aí ele teve a ideia de escalar este muro para chegar no telhado, tirar mais outra telha e facilitar ainda mais o acesso. A partir daí, ele teve acesso ao quarto do seminarista, que estava dormindo. Afinal de contas, era madrugada. Ele já acordou o seminarista com a arma na cabeça e depois o obrigou a levá-lo até o quarto onde estava o padre. É que o bandido acreditava que o padre estivesse com o dinheiro. Eu escutei a voz do seminarista me chamando Padre Tiago, eu acordei, virei e já percebi que havia uma outra pessoa apontando uma arma para a cabeça dele. E foi assim, tudo muito rápido. Ele pediu para que eu permanecesse na cama, olhando para o colchão. Não queria que eu avistasse ele. E logo o seminarista ele pediu para deitar, e sempre pedindo para não olhar para ele. Ele pedia dinheiro da igreja. Inclusive perguntou se teve alguma atividade na noite anterior para saber se tinha dinheiro. Eu comecei a explicar que nós não temos dinheiro, que o dinheiro existe uma equipe que recolhe, deposita, então esse dinheiro não fica com o padre, não fica na casa do padre. Enfim, depois ele começou a ameaçar o seminarista que iria matá-lo, porque ele precisava de alguém para recolher os objetos que ele estava roubando, como meu celular, carteira, relógio, roubou o celular do seminarista, a carteira. Então ele pediu uma sacola, o seminarista não tendo, ofereceu a fronha do travesseiro. Aí novamente o seminarista se levantou, ele pediu para o seminarista olhar para ele. E o seminarista, ao olhar, ele disse que iria matá-lo porque ele tinha visto. Um ia morrer e o outro ia ficar para contar a história. Então ele, ao tempo todo, nos ameaçava para que nós pudéssemos dizer para ele onde estava o dinheiro que não tinha. Nos levou ao banheiro, nos colocou de joelho dentro do box, colocou uma toalha em nossa cabeça e ficou ameaçando de morte. A ação do bandido, bem que poderia ter sido registrada pelas câmeras de segurança espalhadas
aqui pela paróquia. No entanto, esse local já tinha sido alvo outras vezes dos bandidos que chegaram a levar o para-raios aqui. Por conta deste objeto furtado, um raio, dias depois, acabou queimando as câmeras. Sem ter a preocupação de ser registrado pelas câmeras de segurança, o bandido teve ainda mais tranquilidade para chegar à garagem onde estava o veículo aqui da paróquia. Ele colocou dentro do carro tudo o que tinha roubado daqui do local e então fugiu. Saiu por aqui como se nada tivesse acontecido e foi embora. Por enquanto, ainda não se tem informações sobre o suspeito. Segundo o próprio padre que foi vítima do bandido, ele aparenta ser uma pessoa jovem e que também poderia estar sob efeitos de entorpecentes, até mesmo pela forma como agia aqui dentro da paróquia. O caso agora é investigado pela polícia e tanto o padre como o seminarista, como as pessoas que trabalham aqui na paróquia, esperam que o quanto antes este bandido seja encontrado e o carro recuperado. O veículo roubado foi encontrado ontem à noite pela polícia e o suspeito de ter cometido o crime foi preso. Bom, já já a gente volta com as opções de lazer para você que tá de férias, mas não vai sair da cidade, viu? E a gente também fala sobre o Dia Internacional do Obrigado. A gente mostra que agradecer é um gesto que pode fazer toda a diferença na vida. Volto daqui a pouco. Gentileza, educação, né? Dizer muito obrigada. Quer dizer, obrigado por ter encontrado vocês.